E aí, galera, tudo bem? Vamos embora com o nosso podcast hoje rapidinho, tá? Não vou ouvir coletiva do Diniz hoje, vou deixar o convite para vocês ouvirem, né? Uma coletiva bem longa. E o Diniz falando sobre esse momento na seleção brasileira. Cara, a gente faz a nossa crítica quando tem que fazer. É aquele caso do Anthony, para mim, ainda não. Sabe, é uma coisa que tá todo mundo se omitindo, né? Tá todo mundo se omitindo, ninguém quer falar. É algo muito ruim, eu acho. Isso eu acho algo muito ruim. Mas vamos deixar para falar disso sobre isso, né? A gente já falou sobre isso em podcasts anteriores. E à medida que a vida seguir, as investigações prosseguirem, à medida que o Fernando Diniz voltar ao Fluminense, né, muito provavelmente ele vai ser perguntado sobre isso. Porque agora, né, assessoria de imprensa e tudo mais, as perguntas não aparecem. Né? As perguntas giram em torno apenas do que acontece dentro de campo da seleção. Não que, cara, eu concordo, eu acho que sim, as perguntas em coletivas elas têm que ser em relação ao futebol, ao que está pensando o Fernando Diniz, mas é um assunto relevante, né? Eu acho um assunto relevante, porque a mensagem que me passou, pelo menos, é que você se envolver com um esquema de aposta esportiva, supostamente se envolver com um esquema de aposta esportiva, é muito mais grave do que você agredir uma mulher, né? Pelo menos essa é a interpretação que eu tenho, tá? Interpretação que eu tenho. Não tô pondo palavras na boca de ninguém. Mas enfim, né? O Diniz que sempre fica falando dessa coisa do lado humano, né? Que o futebol é um mundo cruel, né? É um mundo muito cruel e ele se omite de falar de assuntos muito relevantes, eu acho que para a nossa sociedade. Mas enfim, aqui está apenas um corte breve e a gente pula para o jogo da seleção brasileira, a estreia do Fernando Diniz, dessa nova era, né? Dessa nova era e olha, eu acho que essa nova era ela vai seguir. Eu acho que ela vai seguir. Eu não tenho mais a convicção de que o Carlo Ancelotti virá para a seleção brasileira. Até porque não foi assinado nada. Até onde a gente sabe, não foi assinado nada. Nenhum tipo de pré-contrato. Então, eu sinceramente honestamente acho que o ciclo vai seguir com o Fernando Diniz. Eu acho que o ciclo vai seguir com o Fernando Diniz. Eu acho que ainda é muito cedo, é muito embrionário para a gente falar se vai ter sucesso ou não vai ter sucesso. Um jogo contra a Bolívia para mim não é parâmetro, mas a gente já viu muitas coisas diferentes. Por mais que seja um adversário fraco, e a gente tem que colocar isso na balança. Não adianta a gente. É óbvio que tem que ter o respeito, e eu achei legal assim, as palavras de todo mundo, né? De todo mundo que deu entrevista, né? E falando sobre a Bolívia, o Casimiro falando na zona mista, ele foi o único que falou na zona mista, se eu não me engano, né? O Casimiro. E ele falou, cara, não é questão de ser Bolívia ou não. Todo adversário, a equipe entra para vencer. Mas o que me chamou a atenção é a postura da seleção brasileira. É a postura. É preciso ter cuidado, como foi? É preciso ter cuidado, não é muito parâmetro. Eu me recordo a estreia do Tite, um jogo contra o Equador, se eu não me engano, o Gabriel Jesus fazendo vários gols, né? Eu não me lembro quantos gols fez dois, três gols, né? O Gabriel Jesus, se eu não me engano, naquela partida. Então foi uma estreia de gala do Tite, né? Que foi, assim, era uma unanimidade, era um técnico que era uma unanimidade naquele momento. Hoje, se nós falamos de treinadores brasileiros, o Fernando Diniz está entre os nomes mais fortes. Eu acho que ao lado do Fernando Diniz está o nome do Dorival Júnior, por exemplo, né? Mas assim, se a gente for falar assim, pô, futebol diferente, né? Do que se pratica de campo. Quem que tem isso? É o Fernando Diniz. Ele é o cara que tem um negócio, eu acho que mais diferente. As equipes do Diniz tem essa pitada um pouquinho mais diferente. Um pouquinho mais arrojado, né? Um time que gosta de ter a posse de bola, um time que gosta de agredir o adversário. E quando o Diniz é anunciado treinador da seleção brasileira, cara,
existe uma coisa muito importante, na minha opinião. Muito importante. Em todos os clubes que o Diniz passou, ele nunca teve. Ele teve bons jogadores, mas ele nunca teve os melhores jogadores. Como treinador da seleção brasileira, ele tem à disposição os melhores jogadores do mundo, não os melhores em cada posição. Eles estão entre os melhores naquilo que exercem, né? Então, se a gente pensar em ataque, a seleção brasileira, os atletas brasileiros estão entre os melhores do mundo. Não são os melhores, tá? Não estou falando que fulano é o melhor do mundo, ciclano... Não, eles estão entre aquele grupo de jogadores que se enquadram ali na elite do futebol. Na seleção brasileira, o Diniz tem isso à disposição. E por isso eu falei naquela altura, eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que ainda, como volto a repetir, eu acho que ainda é muito embrionário para a gente tirar qualquer tipo de conclusão, para se exaltar, para se empolgar, mas é uma postura diferente, uma postura muito diferente. Um time que buscou o gol, um time que buscou o ataque o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não é aquela coisa de você. O tal do. Como as pessoas gostam de falar, né? O tal do jogo posicional, né? Que é o que caracterizou o trabalho do Tite. E o que caracteriza o trabalho de várias seleções, né? Várias das grandes seleções. O jogo posicional com o Diniz não tem muita vez. O famoso jogo de aproximação, né? Os atletas, eles se mexem muito dentro de campo e entra na área e sai da área e volta para receber e avança e volante passa a ser meio campo e meio campo passa a ser volante. Cara, foi um negócio diferente. Foi um negócio diferente. O gol da Bolívia, na minha opinião, expôs um problema. Expôs um problema do trabalho do Diniz. De uma forma geral. Ao ter a bola, ao ter esse domínio do jogo, ao buscar o ataque, a seleção brasileira vai deixar os seus espaços. Mas eu não acho que esse problema, entre aspas, né? Eu não acho que esse problema ele se sobrepõe àquilo que pode trazer de bom, que é a postura agressiva da seleção brasileira. Eu acho que era isso que talvez o torcedor, assim, ser eliminado em Copa, todo torcedor vai conectar. Não tem jeito. Se o Diniz for para a próxima Copa, que eu acho que vai acabar acontecendo, e for eliminado, a gente torce para que não, ele vai ser criticado. Mas se você for eliminado jogando para cima, agredindo o adversário, como aconteceu com o Tite, jogo contra a Bélgica, o Brasil acabou perdendo ali, mas o Brasil foi para cima. E o Courtois salvou a seleção belga, né? O goleiro belga. O Courtois salvou. Então ali foi uma coisa que o público, o torcedor viu e falou, cara, uma pena. As críticas vão ser feitas ao Tite, mas a seleção jogou. A seleção jogou, a seleção foi para cima, ela agrediu, ela buscou. Não deu, né? O destino não estava ao nosso lado. Na última Copa foi diferente. A eliminação, até pelo fato do Tite ter mais conhecimento, né, do que é jogar uma Copa do Mundo, ter essa vivência, e você ir lá e ser eliminada pela Croácia da forma como foi, isso realmente pesou, né? Então acho que assim, o que todo o torcedor brasileiro clama é um resgate às origens, se é que a gente pode dizer assim, né? As origens do nosso futebol. E o Diniz pode ser esse cara. E eu acho que ele começou esse processo. Eu abri o podcast falando da polêmica do Antony. Eu acho que tem muita coisa ainda que ele precisa ter um cuidado maior, né? Ele precisa ter um cuidado maior. Mas pensando dentro de campo, o que a gente conseguiu ver em pouquíssimos dias de trabalho é algo que a gente não via há muito tempo na seleção brasileira. Um time agressivo, com fome de bola, com fome de gol. Acima de tudo, com fome de gol. O adversário não é parâmetro. Não é.
Mas se fosse o Tite, por exemplo, o Brasil poderia fazer uma bela exibição, como eu acho que faria. Mas seria um time muito mais comedido, de repente faz 2 gols, é, se mantém firme e fiel ao jogo posicional, explorando alguns espaços. Com o Diniz não é assim. Com o Diniz não é assim. Não que isso é um problema. Não que o Diniz não sabe jogar retrancado e no contra-ataque se for preciso, ele sabe. Só que se o adversário te permite, se o adversário te dá espaço, continua amassando, continua empurrando. E foi isso que o Brasil fez. Então, apesar do problema, entre aspas, né, desse problema de deixar muitos espaços, você cometer um erro, você vai deixar um espaço relevante para o adversário contra-atacar, e a Bolívia só precisou de uma bola para fazer um gol. Teve uma outra oportunidade depois, mas naquela altura era a única oportunidade da Bolívia ao gol, eles fizeram. Naquela altura eles estavam com 100% de aproveitamento, né? Mas eu acho que esse problema ele não é tão relevante diante do que o Brasil executou como conjunto, principalmente como conjunto ofensivo. Eu gostei muito. Sinceramente, eu gostei demais. Com o Neymar batendo recorde, a gente inclusive vai trazer uma notícia esportiva do Neymar, tá? Cara, eu esqueci de abrir o podcast falando mais, deixando os créditos aqui a galera do GE, tá? Globoesporte.com, o artigo aqui, a matéria por Caê Mota, algumas aspas do Fernando Diniz, vamos embora aqui, né? Antes de começar o jogo, estava desfrutando deste momento único da minha vida como treinador, dirigir a seleção. Passa aquele filme gostoso de tudo que já vivi aqui de tudo que vivi para chegar até aqui, eu acho, né? Eu ouvi, mas eu não me recordo. Eu acho que esse aqui não tem. Em relação ao jogo, tivemos muitas chances criadas de gol. Não tínhamos cedido nenhum chute para a Bolívia até o gol deles. Foi uma atuação particularmente que gostei muito e estou satisfeito. Eu acho que não só o Diniz, o torcedor também. O torcedor também ficou com essa certa empolgação, essa promessa que essa seleção brasileira do Diniz pode entregar. A seleção peruana, que é a próxima de hoje, tem muito mais qualidade. A seleção peruana tem muito mais qualidade, mas até lá, o Brasil vai ter um pouquinho mais de tempo para trabalhar. E eu acho que até lá a gente vai ver uma evolução do que a gente viu contra a Bolívia, né? Cara, confesso a vocês que eu tô bastante ansioso. Muito promissor. Muito promissor. Tá, vamos embora aqui. Deu uma alfinetada de leve no Mister, né? Não sei por que está na convocação da seleção do Brasil um jogador que está lesionado. Isso aqui foi o Jorge Jesus, né, na sua coletiva, que o Neymar, inclusive, na sua coletiva antes do jogo, falou, cara, não, o Jorge Jesus, né, ele minimizou, né, as palavras do Jorge Jesus. O Neymar falou, ele não lembro que ele se expressou mal, eu não lembro a palavra que o Neymar usou, né? Mas o Neymar falou, pô, inclusive no último jogo ele tinha a opção de me colocar, mas ele escolheu não me pôr, né? E aqui a cutucada do Diniz, tá? O time precisa estar com esse espírito de diversão. Tinha gente que não sabia o que ele, Neymar, veio fazer aqui. Ele veio fazer isso aí. Fazer gols, quebrar recordes, mostrar que estar super afim de vir. Eu, sinceramente, com todo respeito, não só o Caê Mota, né, que escreveu a matéria, mas a tantos outros, eu não acho que foi uma cutucada pro Jorge Jesus, não. Eu acho que foi uma cutucada para todo mundo, inclusive para mim, que fiquei falando, cara, por que que o Diniz convocou o Neymar, tá machucado, né? Óbvio que foi uma cutucada, não foi direto ao Jorge Jesus, foi todo mundo que questionou a presença do craque Neymar. Inclusive eu aqui, cara, porque ele estava lesionado, né? Ele estava lesionado. Só que o Neymar, na coletiva dele, falou, cara, não se desaprende a jogar bola. E de fato não se desaprende, né? E de fato não se desaprende. Fez um partidaço o Neymar. O primeiro gol ali. Bom, vamos lá. Eu vou para a segunda notícia porque o primeiro gol acho que tem muito a ver com esse personagem, o Richarlison, né? Richarlison. O Fernando Diniz é perguntado sobre o Richarlison e eu concordo com o Diniz.
Fez um bom jogo, na minha opinião, o Richarlison, tá? Se mexeu bastante, procurou a bola, perdeu um gol espetacular ali na pequena área, sim, mas ele deu uma cabeçada espetacular, muito bem defendida pelo goleiro da Bolívia. Fez uma defesaça o goleirão da Bolívia, né? Só que ele se emocionou, né? Ele foi substituído pelo Matheus Cunha e ele se emocionou. Só que, como eu falei, o primeiro gol do Neymar, o gol do recorde, né? Na artilharia da seleção brasileira, eu acho que aconteceu graças ao Richarlison. Não pela participação dele com bola, mas a participação sem bola, de chamar a marcação boliviana. Eu acho que a marcação boliviana estava preocupada em dado momento com a presença do Richarlison. E aí eu acho que ele fez o seu papel, tá? Eu acho que ele fez o seu papel. Alguns podem achar que foi ruim, alguns podem achar que foi abaixo, alguns podem achar que um atleta como o Richarlison, que é o número 9, né, que vem para a seleção para ser o número 9, né, que vem para a seleção para ser o personagem, né, o cara do gol. Para muitos é necessário. O gol ele é necessário. O gol ele se faz preciso, né? Mas eu acho que isso é uma questão de confiança. Eu acho que o Richarlison tá bastante. Tô falando bastante. Eu acho, né? Peço perdão aqui pela repetição das palavras. Ele é um cara que tá sem confiança. É um cara que neste momento está sem confiança. E eu acho que o Diniz vai recuperar essa confiança dele, tá? Se emocionou aqui, mas eu acho que não pelas oportunidades que ele perdeu, mas é que assim, é pela draga, né? Como é que o momento ele é tão cruel com o atleta, né? Como é que o destino ele é tão cruel? E ele, talvez nesse momento, devia estar ali se perguntando: poxa, mas caramba, eu faço tudo certinho, eu treino, eu luto, eu busco, mas o gol não sai, né? Torcedor fazendo uma festa do caramba, mas meu gol não sai, cara. Meu gol não sai. Quando ele acerta, o goleiro faz a defesa. Quando ele tem a chance, às vezes ele erra. Pelo nervosismo, na minha opinião. Pelo nervosismo. Mas vai dar tudo certo com o Pombo, tá? Vai dar tudo certo. Acho que é uma questão de tempo. É recuperar a confiança e jogar ao lado desses atletas com o time do Fernando Diniz. Eu acho que vai vir. O gol do Richarlison vai vir, o gol para tirar a zica, para ele retomar a confiança e a alegria. Eu acho que ele não perdeu a alegria, mas para retomar a confiança e voltar aí a ser um camisa 9 que a seleção brasileira precisa, tá? Para finalizar, uma homenagem ao Neymar, né? Recebeu uma placa aqui e uma camiseta com o número 79. Vamos lá, então? Se tornou o maior artilheiro da seleção nas contas da FIFA, tá? Nas contas da FIFA. Pelas contas da CBF, eu acho que o Pelé ainda tá na frente, mas oficialmente, né? O Neymar superou o que vale é o da FIFA, né? O que vale é o da FIFA. Então aqui tá a camisa especial, né? Todo mundo entrou para dar comemorada. Tem um zoom da placa? Eu acho que não tem o zoom da placa, né? Mas aqui, vamos embora. Camisa 10 marcou duas vezes, né? E superou o Pelé no ranking dos goleadores da seleção. São 79 gols de Neymar contra 77 do Rei. Nas contas da FIFA, que desconsidera partidas contra clubes e combinados. No critério da CBF, que computa todos os jogos, ainda faltam 16. Mesmo assim, eu acho que o Neymar vai chegar. Mesmo assim, eu acho que o Neymar vai chegar, tá? Vamos embora, top 5 aqui, então, Neymar, 79 gols, 125 jogos, uma média de 0,62. A média do Pelé é um negócio bizarro, né? Não é à toa que é o rei do futebol.
77 gols, 91 jogos, uma média de 0,84, né? Na sequência, Ronaldo, Fenômeno, Romário e Zico. Top 5 nas contas da CBF. E a média de gols do Pelé continua igualzinha, hein? 95 gols, 113 jogos. O Neymar tá chegando lá, tá? O Neymar tá chegando lá. Eu acho que o Neymar vai chegar. Vai passar. O Neymar vai passar de 100 gols com a camisa da seleção brasileira, na minha opinião, tá? O Neymar eu acho que vai passar de 100 gols. Torço. Essa é a minha torcida, pelo menos. Essa é a minha torcida, tá? Bom, é isso, gente. É isso. Aqui, esse aqui é o post da FIFA, né? Cara, é muito bonito, cara. Muito bonita a homenagem. Aqui o Neymar, um espelho e aqui o rei, né? O Pelé. Muito bonita o post da FIFA, tá? Enfim, gente, eu vou. Só uma. Assim. Eu não quero ser chato, né? Mas eu sou um pouco saudosista. Eu sou um pouco saudosista. Reparem aqui na cor da amarelinha da camisa que tá o Pelé aqui. A cor da amarelinha. E reparem a cor da camisa hoje da seleção brasileira, tá? Aqui é um amarelo, cara, amarelo dourado que remete à cor da bandeira do Brasil mesmo, tá? Amarelo mesmo, amarelão. Não sei qual a cor do amarelo. E a camiseta da seleção é um amarelo desbotado, né, cara? Assim, eu sou um pouco, confesso a vocês que eu sou um pouco saudosista, tá? Eu confesso que eu sou. Aqui no campo parece que ele é mais amarelão, né? Mas é um amarelo meio desbotado mesmo, né? Aqui é uma imagem que é mais fidedigna a cor da camisa. É um amarelo meio desbotado. Eu volto a repetir, eu sou um pouco saudosista, tá? Aqui, opa, perdão. Tem outro post aqui que é muito legal, né? Do Neymar ainda no Santos, né? Molecão, né? Tava entrando na fase do Moicano. Aqui ele tava entrando na fase do Moicano, né? E o rei aqui do lado dele. É... Só para fazer o último comentário, né? Não é uma crítica à CBF nem à Nike. É só para. É um gosto pessoal meu. É um gosto pessoal meu. Eu gosto do amarelão. Eu gosto do amarelão. Esse amarelo desbotado pode ser mais moderno, eu não sei. Cara, assim, eu não entendo nada de moda, tá? Eu não entendo nada de moda. Não sei quem escolhe as cores, não sei se passa por estilista, não sei se é a CBF que aprova. Eu não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Só que eu sou muito saudosista e eu tenho saudades. Tenho saudades do tempo em que a camisa da seleção era de um amarelo que remetia à cor da bandeira do Brasil, né? Mas enfim, isso aqui é só aqui é só um parênteses meu. Eu vou finalizar o podcast de hoje, tá? Era para ser mais curto do que isso. Mas enfim, finalizando. Isso que eu nem ouvi a coletiva, tá? Fica o convite aberto para vocês entrarem lá no canal da CBF, tá? Da Confederação Brasileira de Futebol. Ouvir a coletiva do Diniz. Falou muita coisa sobre o jogo, né? Acho que é legal. Eu faço convite para vocês irem lá melhor que a primeira coletiva, né? Aquela primeira coletiva que a gente ouviu junto aqui, cara, assim, totalmente desnecessária, né? Totalmente desnecessária. Enfim, é isso. Vou finalizar por hoje. Agradeço demais. Um forte abraço e a gente vai voltando, vamos gravando aí, as notícias vão pipocando de pouco em pouco, tá? Por hoje eu encerro. Ótimo final de semana para todo mundo. Um forte abraço. E amanhã talvez, não tenho certeza, mas amanhã talvez estamos de volta. Tchau.